Perfeito, Leandro. Tainá, vamos voltar, meus caros, para o caso Marielle Franco. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que observou pessoas incomodadas com o avanço das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. Pelas redes sociais, ele afirmou, abre aspas, me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das negociações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Sabem o mundo no nosso caminho de luta? Nada. Sabem o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. Fecha aspas. Agora, diante aí dessa frase tão política do ministro Flávio Dino, que daqui a pouco a gente comenta, mas é hora de entrevista importante aqui no CNN 360. Nós vamos conversar agora com Luciano Matos, procurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro. O procurador está à frente dessas investigações. Boa tarde, o senhor me ouve bem? Ouço sim, muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos. Nós que agradecemos. Procurador Leandro Rezende, que marcou essa entrevista com o senhor. Eu vou pedir para ele abrir essa entrevista. Leandro. Obrigado, Raquel. Doutor Luciano, obrigado por estar conversando aqui conosco no 360. Vou começar com uma pergunta que acho que o Brasil todo quer saber. Depois da revelação da delação do Elcio Queiroz e da operação de ontem, o quão mais próximos estamos de saber quem foi o mandante e o motivo da morte da vereadora Marielle Franco, doutor? Ô, Leandro, boa tarde a todos e a todas aí que nos assistem também. Evidentemente que essa nova fase abre um leque de oportunidades para que possamos aprofundar as investigações e, com isso, dar celeridade às investigações e dar a resposta tão almejada pela sociedade, pelos familiares, em relação aos mandantes. A delação e as demais provas somadas ao longo desses 5 anos de investigação, com as provas já colhidas em relação à execução, e esses novos acréscimos, essa nova fase, certamente novos elementos de investigação serão realizados, novas provas serão buscadas, e isso realmente, pelo próprio nome da operação, a Esperança, a gente acredita que teremos condições de aprofundar e dar mais celeridade à investigação. Procurador, Elcio de Queiroz, ele sabe quem é o mandante do crime? Muitas das informações relacionadas a essa nova fase estão ainda sob sigilo, justamente porque, na verdade, a delação, ele trouxe as informações, essas informações, muitas delas foram checadas até para que pudessem ser homologadas judicialmente, e ele apresenta outros elementos que serão objeto de uma ampla investigação agora. Então, infelizmente, a gente não pode entrar em detalhes, mas a delação traz informações importantes para as investigações que estão já em andamento. Doutor, no acordo de colaboração celebrado pelo MP, Polícia Federal, com o Elcio, se ofereceu a ele uma redução do seu tempo de pena na prisão, se ofereceu a ele a possibilidade de não ser julgado pelo tribunal do júri, o que o senhor pode nos dizer sobre as vantagens que o colaborador teve depois de firmar esse acordo, doutor? Isso é até importante, os colegas da Força Tarefa estão prestando esses esclarecimentos, quer dizer que não tem nada em relação a não participar do Tribunal do Júri, houve essa veiculação. Nesse momento também começam a ser veiculadas várias informações que não são efetivamente corretas. Na verdade, toda delação pressupõe uma contrapartida, há um processo de negociação.
essas informações estão ainda acobertadas pelo sigilo, mas o que eu posso dizer é que esse trabalho está sendo feito com muita responsabilidade, não está sendo feito assim, está sendo feito com todo cuidado, e as responsabilidades serão adequadas, então não há nada que pudesse ser assim questionado. O trabalho foi muito cuidadoso do Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Polícia Federal, então eu não posso entrar em detalhes em relação às tratativas e exatamente às cláusulas desse acordo, mas posso tranquilizá-los de que, que essas compensações, essas contrapartidas foram muito adequadas. Doutor, o senhor espera novas delações, inclusive a de Rony Lessa? Eu acho que havendo uma delação e no contexto em que estamos, essa é sempre uma oportunidade. É claro que, e não só do Rony, mas também do Maxwell e de outros envolvidos nesse caso. Acaba gerando esse sentimento de um falando, ter outras informações e poder outras estratégias de investigação serem apresentadas. Isso realmente é um fato muito possível. Doutor, nesse sentido, né, acompanho esse caso há um tempo e lembro que antes até do senhor se tornar procurador-geral de Justiça do Rio, foi oferecida em 2019 a oportunidade do Rony e do Elcio delatarem. O que soube, né, recentemente é que o próprio Rony manifestou vontade de delatar a Polícia Civil, não a Polícia Federal, mas que essa informação teria chegado ao governador Cláudio Castro e ele teria levado essa informação ao senhor. Isso faz sentido, doutor? O senhor soube da intenção do Rony Lessa delatar antes do acordo do Elcio de Queiroz ser firmado? Algumas informações acabam chegando, mas em termos reais de tratativas, foi só agora com o Elcio de Queiroz. Agora, é importante dizer que, e aí, Leandro, você que já acompanha aqui o nosso trabalho há bastante tempo, desde o início, quando assumi, assim, a gente empregou aqui uma prioridade nesse caso. Nós, em março de 2021, quando eu não tinha nem 2 meses aqui ainda, perto disso, eu criei uma força-tarefa com as próprias colegas que investigavam anteriormente, que tinham feito um trabalho muito importante na identificação dos executores, e a gente tem procurado dar o máximo de atenção e prioridade pela gravidade do caso, pela violação de direitos humanos, por toda a importância e repercussão que o caso tem. Então, a gente estava debruçado, é claro que há um trabalho já feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que desde o início acompanha essas investigações com a Polícia Civil e agora com a chegada da Polícia Federal. Acho que essa união de esforços, esses novos olhares, até às vezes mudando um pouco as equipes, cada um revisitando provas já existentes, com uma colaboração e esse espírito que as autoridades estão adotando no sentido de querer encontrar as respostas necessárias e tão solicitadas pelas famílias e pela sociedade, que essa união acaba produzindo esse efeito que nós estamos vendo agora com essa delação e com essas novas provas que estão surgindo, né, nesse caso. Procurador, por que durante tantos anos o Ministério Público do Rio de Janeiro resistiu a essa cooperação com a Polícia Federal? Olha, pelo menos eu posso falar no meu período de 2021 para cá, de janeiro de 2021 para cá, nunca resisti, não. O que houve, eu acho que antes da minha chegada, houve uma tentativa de federalização e que não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça e que é diferente. A aplicação desse requisito da federalização é quando não há, o Estado não tem condições de realizar aquele julgamento. Todo o seu sistema de justiça não está adequado, ou não só por questões
de falha do Estado, mas por N questões, por uma dominação que exista no local. Isso acontece até em algumas cidades em relação a julgamentos em determinados municípios, e no caso da federalização é um instrumento semelhante, mas não é o caso. Na verdade, quando o ministro Flávio Dino sinalizou com a sua intenção de colaborar com as investigações, prontamente eu o procurei, e esse auxílio está sendo feito com base numa legislação federal que permite que a Polícia Federal atue em conjunto com os órgãos do Estado. É diferente completamente da federalização. Tanto que as questões estão sendo apreciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Doutor, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa, queria até fechar com uma questão mais geral, porque o que se revelou ontem, né, que um ex-bombeiro participou da tratativa ali para poder vigiar a Marielle. O crime foi cometido por 2 policiais militares. Houve vazamento de informação também praticado por agentes do Estado. A arma foi roubada do BOPE, a arma do crime. O que o caso Marielle, na avaliação do senhor, diz sobre a relação do Estado do Rio de Janeiro com tanta gente do aparato estatal e o crime organizado, doutor? Isso a gente lamenta profundamente, mas isso também não pode, até porque nós temos centenas e milhares de profissionais dessa área aqui no Estado do Rio de Janeiro. Existem como se diz no popular, a banda podre, mas também posso afiançar que o trabalho da Polícia Civil permitiu, por exemplo, junto com o Ministério Público, com acompanhamento do Ministério Público, a identificação dos mandantes, dos executores. E todo esse trabalho estava sendo feito com as pessoas do momento. Então, não podemos generalizar. Agora, não há dúvida também que quando você trabalha com várias frentes, com vários órgãos, isso permite também uma oxigenação na investigação, e por isso que eu digo que essa união acaba trazendo novas oportunidades e uma qualidade ainda maior na investigação, no trabalho de investigação, tendo por destinatário final o Ministério Público, que irá analisar toda essa prova e submeter essas pessoas a julgamento perante o Poder Judiciário. Nós conversamos com o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, Luciano Matos. Procurador, muitíssimo obrigado por participar aqui do CNN 360, por prestar todos esses esclarecimentos em meu nome, no do Leandro e da nossa equipe aqui da CNN. A gente agradece muito. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e estou à disposição sempre que for convidado.